Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como calcular o logaritmo de 3. Em 1614, Nepper publicou o primeiro trabalho sobre logaritmos. Isso foi escrito em latim. O navegador Edward Wright logo percebeu que aquilo era de grande importância e quis tornar o material disponível em inglês. E ele começou a fazer a tradução, só que morreu durante o processo. Colaboradores levaram a tarefa até o fim. Em 1618, a versão em inglês do trabalho do Nepper estava disponível. Essa versão em inglês continha um anexo. Provavelmente, quem escreveu o anexo foi o pastor anglicano Ottridge. Ele pregava nessa igreja aqui. Embora fosse um pastor, o Ottridge sabia bastante de matemática. Nesse anexo, que foi ele quem provavelmente escreveu, aparece um método para se calcular, por exemplo, o logaritmo de 3. E do ponto de vista histórico, esse anexo também é muito importante. Foi ali que pela primeira vez aparece o símbolo x para indicar uma multiplicação. Se você escreve 2 vezes 3 igual a 6, usando esse símbolo aqui, a primeira vez que ele apareceu foi lá em 1618, nesse anexo do trabalho de tradução latim para o inglês que foi feito. Bom, eu vou mostrar qual é o método que aparece escrito lá para se calcular, por exemplo, o logaritmo de 3. Bom, primeiro deixando bem claro o que é que eu quero calcular. 3 é igual a 10 elevado a x. Eu quero saber qual é o expoente que eu coloco aqui, ó, de tal maneira que 10 elevado a esse expoente dá o 3. Escrevendo de outra maneira, nós chamamos esse x aí de logaritmo de 3 na base 10. Em geral, não se escreve a base 10. O método é obtido através de uma tabela que envolve diversas raízes quadradas. Eu vou começar falando sobre raiz quadrada. Raiz quadrada de 10 é um número entre 3 e 4. Por quê? Porque se eu elevar ao quadrado, vai dar que 9 é menor do que 10, mas o 16 é maior. Bom, eu vou melhorar essa aproximação. E é uma questão de paciência. Tem que ir tentando. A raiz quadrada de 10 está entre 3,1 e 3,2. Por quê? 3,1 ao quadrado é menor do que 10, mas 3,2 ao quadrado é maior. Então você vai lá, é tentativa e erro. 3 e 16 está por baixo, 3 e 17 está por cima. A raiz quadrada de 10 está entre 13,16 e 13,17. Porque se eu fizer 13,16 ao quadrado, dá menos do que 10. Mas 13,17 ao quadrado dá mais do que 10. Com um bocado de paciência, se chega aqui, ó. Raiz quadrada de 10 é a mesma coisa que escrever 10 elevado a 1 meio, que dá aproximadamente os 13, 16, 22 e por aí vai. Eu coloquei aqui o sinal de igual, mas é aproximado. Bom, nós sabemos tirar raízes quadradas. O que eu posso fazer agora é tirar raiz quadrada da raiz quadrada do 10. Por um processo parecido com esse, nós conseguimos calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 10, ou seja, a raiz quarta de 10. Que é o 10 elevado a 1 quarto. Dá esse número aqui. Bom, eu sei tirar raízes quadradas.
Então eu posso tirar a raiz quadrada da raiz quarta de 10, que é a raiz oitava de 10. O 10 elevado a 1 oitavo. Então, com paciência, é possível construir essa tabela aqui. Por exemplo, ó, isso aqui é a raiz oitava de 10. Eu sei tirar a raiz quadrada da raiz oitava de 10, que vai dar o 10 elevado a 1 sobre 16. O Otto Reed foi lá e fez uma tabela nesse estilo assim, ó. Ele foi longe. Precisa calcular vários desses para o método que eu vou mostrar. Então demora um tempo, mas é possível de se fazer. Com essa tabela, o que é que se faz? Bom, eu estou falando do 3. Eu vou efetuar divisões, muitas divisões. Tem que olhar aqui qual é o número mais perto do 3 e que seja menor do que ele. 13 e 16 é muito. Então é o 1,778. 1,778. Bom, não é uma conta fácil, mas dá para se fazer. Com algum trabalho se chega em 1,687. 1,687. Aqui eu estou escrevendo com menos casas decimais. Então é o seguinte, o 3 ele é igual ao 1,778, que é o 10 elevado a 1 quarto, vezes esse número aqui, ó, que foi encontrado se fazendo a divisão. Aí foi a primeira etapa. Eu vou repetir algumas vezes, até que isso aqui fique natural. Agora eu pego essa resposta, o 1,687, e eu vou dividir, olhando aqui na tabela, pelo número mais perto que esse aqui, só que tem que ser menor. 1,77 é muito, então é o 1,333. Eu venho cá e divido, 1,333. Bom, deve demorar essa conta, e se chega em 1,265. Você tem que imaginar que isso aqui lá em 1618 era tudo feito sem calculadoras. Então demora um tanto para fazer, mas dá para fazer. Então o que eu vi aqui? Que esse meu número 1,687 ele é o 1,333, ou seja, o 10 elevado a 1 oitavo, vezes aquilo que foi encontrado se fazendo a divisão, o 1,265. Vou fazer mais uma etapa. Como é que funciona? Eu pego isso que eu encontrei aqui, o 1,265, e tenho que dividir por um número que é retirado daqui. É o mais perto possível do 1,265, sendo menor do que ele. 1,33 é muito, 1,154. Então eu venho aqui e vou dividir agora por 1,154. 1,154. Tem que fazer a conta, isso dá 1,095. 1,095. Ou seja, o 1,265 ele é o 1,154, que é o 10 elevado a 1 sobre 16, vezes o resultado daquela divisão. Então, agora o processo continua. Eu não vou explicar mais, mas tem que pegar esse 1,095, procurar lá na tabela o número mais perto do que ele sendo menor. 1,15 é muito, então é esse 1,07. Efetua a divisão e nós somos capazes de escrever esse 1,095 como sendo o 10 elevado a 1 sobre 32 vezes um outro número que se encontra. Bom, agora é questão de paciência. Você vai construindo a tabela
enquanto aguentar. O que se faz com essa tabela? É o seguinte: 3 é igual a 10 elevado a 1/4 vezes um outro número aqui. Eu vou anotar esse 10 elevado a 1/4. 10 elevado a 1/4 vezes um outro número, que é esse 1,68 e poucos. Só que isso é o 10 elevado a 1/8 vezes um outro número. Então, ao invés de escrever isso, eu vou escrever o 10 elevado a 1/8 vezes isso. Só que, na verdade, vou apenas escrever o 10 elevado a 1/8. É 10 elevado a 1/8 vezes alguma coisa. Só que aquela alguma coisa, essa coisa aqui, ó, é o 10 elevado a 1 sobre 16 vezes um outro número ali. Então, eu vou anotar o 10 elevado a 1 sobre 16 e tem esse outro número. 10 elevado a 1 sobre 16 vezes um outro número. Agora você já entendeu que aquele outro número nada mais é do que o 10 elevado a 1 sobre 32 vezes um outro número ali. Então, na prática, o que eu vou pegar são essas potências de 10 aqui. E lá no final tem esse aqui. 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 1/2048. Vai ficar assim, ó. Então aqui o 1/32, o 1/128, o 1/2048 e no final ainda tem esse termo aqui. Mas você vai até a paciência aguentar, daí no final você ignora. Então não é igual, ele é aproximado, mas é tão aproximado quanto se queira. Então o 3 foi escrito como esse produto, é um produto de potências de mesma base. Eu vou escrever igual aqui, mas nós sabemos que é aproximado. Eu conservo a base e somo os expoentes. 1/4 mais 1/8 mais 1/16, mais 1/32, mais 1 sobre 128, mais 1 sobre 2048. E era isso o que eu queria. Olha, a pergunta inicial era: quem é o x que eu coloco aqui, ó, em cima do 10? Aqui está, ó. Isso aqui tudo é o meu x. O logaritmo de 3 é aproximadamente o 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 128 mais 1 sobre 2048 e mais quantos termos eu tiver paciência para fazer as contas. Aqui nós temos uma soma de frações e aqui eu encontrei 0,477 aproximadamente. Então aí está o método que foi utilizado lá em 1618 para se construir uma tabela com valores de logaritmos. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.